Mais um remaster de um dos vídeos mais assistidos no canal, a primeira marca americana que teve sua história contada, a Dodge. Então se preparem para uma história fantástica, de uma montadora fantástica. Como foi com os últimos remasters, irei atualizar a história, falar de mais modelos, curiosidades e assuntos que no primeiro vídeo não foi citados. Os irmãos Horace Dodge e John Francis Dodge, desde cedo ganharam fama de consertadores. Na infância, vivida em Niles, pequena cidade próxima a Michigan, aprenderam com a mãe a usar a máquina de costura e a remendar as roupas, a fim de seguir utilizando-as. Quando a máquina quebrava, eles a arrumavam. Foi o pai deles, mecânico de motores da Marinha, que os iniciou na arte da mecânica. O futuro dos irmãos Dodge estava traçado desde cedo. Tudo começou em 1897, quando os irmãos John e Horace Dodge receberam a primeira patente para fabricar componentes para bicicletas. Já no começo de 1900, os irmãos decidiram vender sua empresa de bicicletas e com o dinheiro inauguraram uma pequena oficina para a produção de peças de fogão. Mas não demorou muito para que os irmãos decidissem começar a produzir peças para a indústria automobilística. A produção de peças começou em 1901, atendendo a um pedido de 2.000 transmissões, feitas por Hanson. Olds queriam equipar modelos da Oldsmobile. No ano seguinte, um pedido ainda maior, 3.000 transmissões, definitivamente transformou os irmãos como fornecedores da indústria automobilística. Um fato mudaria o destino dos irmãos e de sua empresa. No dia 28 de fevereiro de 1903, Henry Ford contratou os irmãos para fornecer chassi e outras peças para o primeiro modelo de automóvel lançado pela Ford, o Model A. Durante quase 11 anos os irmãos foram fornecedores da empresa de Henry Ford, com John chegando até o cargo de vice-presidente. Porém, descontentes com algumas decisões tomadas por Henry Ford, os irmãos resolveram em 1914 implantar um sonho maior: desenvolver e construir seu próprio automóvel. Era o início de uma história de sucesso. O primeiro carro Dodge saiu da linha de montagem no dia 14 de novembro, e era informalmente chamado de Odyssey. No mesmo dia os irmãos fizeram um pequeno test drive pelas ruas de Detroit e o veículo foi despachado para um comprador do Tennessee. Nesta época, o logotipo da empresa era formado por 2 triângulos nas cores azul e branco. Até o final deste ano, 249 automóveis haviam sido construídos pela Dodge Brothers Motor Company. Já em 1916, novos modelos foram introduzidos à sua linha de produtos e a Dodge era a 4ª marca de carros mais vendida dos Estados Unidos, com 70.700 unidades. No ano seguinte a montadora introduziu seu primeiro caminhão, chamado por ela de Commercial Car. O sucesso de seus automóveis, na década seguinte, levou a empresa, transformou os 2 irmãos em homens extremamente ricos. Durante a Primeira Guerra Mundial a Dodge voltou sua produção para veículos militares, especialmente ambulâncias. Depois do falecimento dos irmãos, ambos em 1920, devido a uma gripe, a Dodge Brothers foi comandada pelas viúvas Matilda Rauch e Anna Thompson, por pouco tempo, e depois de ser comprada por um grupo de investidores, passou a integrar a Chrysler Corporation em 1928, quando Walter Chrysler pagou 175 milhões pela montadora. Na década de 30, a empresa firmou sociedade com a Graham Brothers, para fabricar caminhões comerciais e picapes. O Graham Truck era feito sobre o chassi Dodge.
No meio da década a empresa comprou a Graham Trucks e iniciou a produção de seus próprios caminhões, nascendo a Dodge Trucks. No ano de 1942, em virtude da Segunda Guerra Mundial, a empresa paralisou a produção de automóveis civis e produziu somente veículos militares, componentes e motores aeronáuticos para abastecer as tropas americanas. Depois de terminado o conflito, a Dodge retomou a produção de automóveis civis. Durante a década seguinte, é lançada uma nova linha de veículos com uma imagem mais moderna, caracterizada por rabo de peixe, para-brisas abaulados e fechos de portas embutidos em todos os automóveis. Em 1953, a Dodge apresenta seu famoso motor, i1000 V8. Em 1956, foi a primeira montadora a dar atenção ao mercado feminino de automóveis. No ano seguinte, a CRC, terceira geração de picapes Dodge, utilizou o marketing para mudar o nome para Power Giant, entrando na acirrada competitividade do mercado americano deste segmento junto com Ford e GM. Nenhuma mudança significativa foi feita até 1965, quando a linha de picapes foi totalmente reestilizada e modernizada. A década de 60 foi de extrema importância para a Dodge. Começou em 1960 com o lançamento do Dodge Dart, porta de entrada da marca no segmento de carros compactos. Ele sofreu várias mudanças estéticas até se tornar o Dart conhecido no Brasil. Nos anos seguintes a Dodge lançou dois outros modelos de grande sucesso. Em 1966 introduziu no mercado o Charger, um muscle car, carros com grande potência equipados com poderosos motores V8, que ficou ainda mais conhecido quando se tornou o astro do seriado T-Ducks ou Fazard. Já fiz um vídeo só falando do modelo Charge e suas gerações, car acima. Em 1967, lançou no mercado Dodge Coronet RT, um carro esporte com motor V8, que viria a se tornar uma das vedetes da marca, sendo a porta de entrada da Dodge para o segmento dos carros médios nos Estados Unidos. No início da próxima década, em 1971, a Dodge introduziu a Leaf Style Pickup, desenvolvida para toda a família e especialmente para ser utilizada em viagens de férias. Quase no final desta década, em 1978, com a crise do combustível que assolou os Estados Unidos, a Dodge introduziu a picape a diesel. Foi também nesta década que a montadora ingressou no mercado dos carros compactos com o lançamento dos modelos Dodge Omni, um hatchback com tração dianteira, e o Coach, este último em parceria com a Mitsubishi. Em 1981, a linha de picapes foi reestilizada, ganhou novos modelos como a picape compacta, Dakota, e sob o comando do executivo, Lee Iacocca, que havia assumido o comando da montadora em 1978, o símbolo do cabrito montanhês, que foi utilizado entre as décadas de 30 e 50, voltou a fazer parte da imagem visual da marca, seguido da frase Handtog. Outro lançamento de grande impacto foi a Van Caravan, lançada em 1984 e que revolucionou o mercado em sua categoria. A década de 90 tem início com o lançamento do Dodge Viper, um automóvel ultra-esportivo equipado com motor V10, e do Dodge Intrepid. Pouco depois surgiriam dois de seus maiores sucessos de venda, o Dodge Neon, um carro compacto lançado em 1994 que se tornou um grande campeão de vendas, especialmente pelo seu preço reduzido, e o Dodge Stratus, um sedã de porte médio-grande que esbanjava conforto, lançado em 1995. Nos anos seguintes a Dodge renovou completamente sua linha de veículos com a adição de modelos utilitários esportivos e recreações de grandes sucessos como o Charger e o Challenger. A partir de 2000, com o agravamento da situação financeira da Chrysler, a marca Dodge assistiu a um forte declínio nas vendas e queda acentuada no faturamento.
Com a venda da Chrysler para a Fiat em 2009, a marca Dodge passou a ser de propriedade da montadora italiana. 1998 – lançamento do Dodge Durango, um veículo utilitário esportivo de porte grande. Sua primeira geração era derivada da picape Dakota, tendo toda sua metade dianteira idêntica à dela. Em 2007 o modelo foi apresentado com motor bicombustível. 2003 – lançamento do Dodge Sprinter, um veículo comercial feito com a mesma base com o mesmo nome de um modelo da Mercedes-Benz. No mesmo ano, lançamento da Dodge Ram SRT, uma versão esportiva da tradicional picape equipada com o motor V10 do Viper. Sua produção foi encerrada em 2006. Dodge Viper Víbora Veloz. Como não falar dele quando Dodge Viper, um super esportivo, foi mostrado como carro conceito, no Salão de Detroit de 1989. GM e Ford, fabricantes de mitos norte-americanos como Mustang, Camaro e, sobretudo, o Corvette, talvez não imaginassem que a Dodge teria ousadia bastante para colocar nas ruas um esportivo de linhas tão agressivas e motorização tão avantajada. Ela teve. Lançado no mesmo Salão de Detroit em janeiro de 1992, em configuração aberta, o Roadster R, T10, sigla para Road Track, ou estrada e pista, e o motor de 10 cilindros, o Viper, Víbora em inglês, nome que não poderia ser mais apropriado, angariou uma legião de fãs e conquistou seu lugar entre os carros mais carismáticos do mundo. Seus primeiros modelos foram espelhados no Shelby Cobra, criada por Carroll Shelby, ex-piloto de corrida, na década de 50, nos Estados Unidos. O enorme sucesso inicial era explicado: capô longo, faróis afilados, saídas de anás, laterais e à frente do para-brisa, a grade Dodge de 4 motivos, os bancos quase sobre o eixo traseiro. Um modelo de respeito, que tem uma ala especial de desenvolvimento e fabricação, só para ele, assim como acontece com a Ram. Outros grandes sucessos, como em 2005 o lançamento do Dodge Magnum, uma perua de porte médio grande. Dodge Caliber, Dodge Avenger, 2007 lançamento do Dodge Nitro, veículo utilitário esportivo compacto, identificado por suas linhas quadradas e desenvolvido sobre a plataforma do Jeep Cherokee Sport. 2008 lançamento do Dodge Journey, uma crossover de porte médio com jeitão de utilitário esportivo. 2008 e 2009 lançamento do Challenger que dispensa comentários. 2010 com mais uma nova Dodge Ram. 2015 com o novo Dodge Durango, 2017 Dodge Challenger Hellcat, 2018 Dodge Durango SRT, 2020 com a monstruosa Dodge Ram 2500, 2021 Charger SRT Hellcat e 2022 o elétrico que já foi citado no canal tem um vídeo só falando dele, link na descrição. Lembrando que a Dodge, assim como várias outras marcas, tem planos para um futuro próximo fabricarem só carros elétricos. Para finalizar a história, vamos falar sobre o logotipo. O primeiro logotipo utilizado pela Dodge, em 1914, era formado por 2 triângulos nas cores azul e branco, lembrando a estrela de Davi, com as iniciais DB ao centro com a inscrição Dodge Brothers Motor Vehicles ao redor. Este logotipo foi utilizado até 1927. Depois vieram outros logotipos, também utilizados pela Chrysler, até que, em 1962, surgiu o famoso Fratzug, um triângulo formado por 13 pequenas setas. Em 1976 surgiu o famoso Pentastar, logotipo, utilizado por todas as marcas da Chrysler, sendo que o da marca Dodge era vermelho. Somente em 1993, o cabrito montanhês começou a ser utilizado como logotipo para todos os seus veículos, exceto o Dodge Viper, que possuía como símbolo uma víbora. Depois de ser comprada pela Fiat, a Dodge,
Após passar por uma série de mudanças estruturais, apresentou em maio de 2010 sua nova identidade visual, que foi dividida em duas: automóveis e picapes. No novo logotipo da Dodge, somente para a linha de automóveis, foram adotadas as faixas que as versões esportivas da linha SRT levam na carroceria. Nos veículos da marca o logotipo não terá as duas faixas diagonais em vermelho, que aparecerão apenas em publicidades da montadora. O cabrito montanhês não foi aposentado e passou a ser usado na divisão de caminhões e pick-ups pesadas, que passou a ser chamada de RAM. Irmãos e irmãs apaixonados por veículos, chegamos ao fim de mais um vídeo. O que acharam da história? Eu agradeço por terem assistido até aqui e até a próxima.